Estamos de volta com Ver Mais. Olha só, as histórias de crimes passionais são antigas, né? Mas tão antigas quanto a civilização humana. Mulheres e os homens também sempre foram vítimas de crimes cruéis e justificados por amor. Na Idade Média, por exemplo, era comum e até mesmo banal a prática desse tipo de crime, já que na maioria dos casos a justiça podia e era feita com as próprias mãos. Que loucura, né? As vítimas geralmente eram mulheres, já que eram consideradas como coisas e objetos de prazer pelo esposo e também pelo amante. Atualmente são registrados muitos crimes amorosos, que, diferente do que acontece antes, devem ser punidos com total rigor da lei. Mas o que leva uma pessoa a matar por amor? Como controlar o excesso de ciúme, muitas vezes causador da tragédia? O que as pessoas acham do ciúme exagerado e os crimes passionais? Esse é o assunto do quadro Abrindo o Jogo de hoje. E quem está aqui comigo, olha só que maravilha, a Ana. Ela é Ana Cláudia de Souza, que é psicóloga. E minha querida parceira Graziele Aguiar, do esporte, aqui da RIC TV Record. Tudo bem? Tudo bem? Sejam bem-vindos, tudo bom, Ana? Tudo bem. Que loucura, né, gente? Vocês acompanham isso, assim, com frequência? Já conhecem alguém, por exemplo, que já... Vou contra a sua... Não que matou, mas sei lá, enfim, que brigou por amor? Mas eu já começo indo contra a sua... Digamos assim, Contra o seu a texto. história, pois não. Diga, Graziele Ninguém Aguiar. mata por amor, né? Não, Ninguém mata por amor. Ai, segundo os psicopatas, É loucura. eles afirmam que matam porque amam. Tu acredita? É que Não. é diferente, assim, tem diferentes tipos de personalidade, né? Tem a personalidade psicopata, que aí é por um bloqueio afetivo, um bloqueio emocional, que eles acabam por matar, né? Na verdade, eles não matam por amor, matam por ser contrariados, né? Por não ter a vontade satisfeita. Ah, daí a famosa opinião então, Grazi. Não, com certeza aquela história de que vou amar, amo, vou matar. Claro que não, né? E Quem ama também não mata, e né? o crime comum Ama, também né? não é por Ama. amor, né? Mesmo esse crime como esse que vocês, né, citaram para fazer essa reportagem, esse crime ele aconteceu no calor da solidão, né? A solidão é que é um problema psicológico sério ou que pode vir a trazer transtornos emocionais como esses casos em que a pessoa se desespera porque perdeu, porque não é por amor, é por perder o amor. É por perder e ficar só. É aquela sensação de perda mesmo, Então né? essa pessoa se desespera, vai lá, mata, depois se desespera mais ainda e se mata, né? Porque matou aquilo que podia tirá-la da solidão, né? Aquela pessoa que podia tirá-la da solidão. Então são situações emocionais, mas tem, né, diferentes casos. A gente vê casos de psicopatas, de maníacos, né? Pessoas comuns que entram em desespero e matam e depois se arrependem e se matam, né? Meu Deus, é uma loucura, né? Mas eu acho que tem que ter muita frieza, né? Eu acho que é uma coisa assim, imagina você matar uma pessoa que você ama, né? Teoricamente ama, vai matar, vai... Eu acho que, eu não sei, psicologicamente falando, ou é uma coisa física... Não, é que tem aquela situação do desespero, né? Do desespero que por um momento a pessoa perde a realidade, vai lá, né? Perde as consequências da realidade, né? Por uma situação de desespero. Essa não é a pessoa fria, essa é a pessoa muito comovida emocionalmente, né? Os assassinatos que acontecem por frieza são os psicóticos, né? Os psicopatas aí, na verdade, que matam porque não tem o bloqueio, porque tem um bloqueio emocional, porque não tem uma afetividade. Então eles dizem, matei e tudo bem. E falam friamente, né? E falam friamente, não vão se emocionar, não vão, né? Fazem calculado por um objetivo. Quer dizer, essa pessoa me contrariou, não gostei do que ela fez e matei. Agora, essa pessoa que acaba cometendo um assassinato como esse, que é um momento de emoção, daquela coisa da perda, enfim, é gerado por vários outros sentimentos que vão sendo cultivados ao longo do relacionamento, né? Aquela coisa do ciúme, como a gente estava falando, aquela coisa de sensação de posse, né? Que é minha, ninguém toca e ninguém é de ninguém, né? Cá entre nós, né, gente? Ninguém é de ninguém, cada um tem sua vida, né? A gente tá junto por opção. Alguém já foi muito ciumento contigo, Grazi? Já, acho que ciúme é uma coisa que infelizmente acontece. Eu mesmo já fui bem ciumenta, né? Eu acho que a maturidade acaba te trazendo, né, aquela coisa da experiência, de poder saber separar o que é certo, o que é errado, de agir no calor da emoção, que a gente quando que é adolescente, que é jovem, age, não toca, não faz. 880, né? 880, Acho que é mais 80 do que 8. E o ciúme sempre vai ter a ver com insegurança, né? Na verdade, não é com amor, é com insegurança de ser. Quando a pessoa ganha mais segurança, ela fica mais controlada. Maravilha. A gente também tem a opinião das pessoas das ruas, então vamos ver a primeira enquete. Olha, eu acredito que o ciúmes exagerado, ele é uma doença. As pessoas deveriam procurar por uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda médica. Ah, que pena, a gente não ouviu. A gente consegue ouvir de novo, gente, essa enquete? Pode ser? Pode ser, minha produção. A gente não conseguiu ouvir aqui embaixo. Pode ser. Vamos ouvir a primeira?
Olha, eu acredito que o ciúmes exagerado, ele é uma doença. As pessoas deveriam procurar por uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda médica. É. Exatamente isso. Pode ser uma psicóloga, né? Por que não? De fato, porque não é uma situação, né, um ciúmezinho, assim, né, aquela coisa, um charminho, tudo bem. Agora, quando a pessoa passa a ter prejuízo no cotidiano e na relação por conta de um sentimento de ciúmes, aí a gente tem uma situação psicológica que tem que ser tratada, de fato. Mas em que nível que a gente iria assim, tá, eu sou ciumenta, mas qual é o nível que eu sei? Não, agora eu tenho que procurar um médico. O nível que prejudique a tua vida. Quer dizer, se gera brigas, tem nível, tem até o número 5 lá. Se tiver, qual é a situação que leva uma pessoa a procurar ajuda? Quando aquilo atrapalha a vida dela, a vida de relação, quando aquilo impede que ela se concentre no trabalho, porque ela não consegue tirar a cabeça do companheiro. Então, qualquer prejuízo na vida de relações que dure um pouco mais do que 5 minutos, deve, né, ser tratado. Até aquela coisa de idealizar situações, né? Criar fatos pro parceiro. Não, você olhou pra pessoa, eu vi. Você tem um caso com fulano, eu sei, entendeu? A pessoa entra no corredor com aquela realidade que ela... E ela acredita nisso. Eu já vi muita gente, assim, amigos, assim, que contam fatos. Não, a pessoa acredita naquilo que ela tá falando e idealiza aquilo e acaba prejudicando pra vida. É aquela coisa de não conseguir mais se concentrar no trabalho, de não conseguir, né, ter uma vida normal, poder se relacionar com outras pessoas, porque só fica pensando no parceiro, na pessoa que quer, tem só aquilo como objetivo de vida. E tem o ciumento que acredita que é o parceiro que coloca ciúme nele, assim. É ele que me desperta o ciúme. Exatamente. Não sou eu que tenho. Depende, aí tem que ver a situação, né? Às vezes né? Às vezes depende do que o parceiro faz. Se o parceiro tem comportamentos que gerem insegurança, pode sim acontecer isso. Às vezes não, às vezes esse caso de a pessoa cismar com alguma coisa e tentar desvendar essa coisa que ela cisma sem conseguir nunca sair do corredor com um problema. Porque uma questão aí nunca dá para resolver tentando verificar, né, botar detetive e tal. Essa é uma insegurança, então é preciso verificar de onde é que ela está vindo, que não é ali da relação. Até a história de detetive, né, gente? É uma loucura isso. Bem, vamos falar também com o pessoal da internet. Coloca aqui na tela para mim, por favor. Olha só, o nosso Facebook, que é o Ver Mais Florianópolis. A Vanessa Moreira, me achará. Muitos casos são difíceis de entender. Matar por amor, não acredito que seja motivo para tanta crueldade, tanta violência. Quem ama, cuida, protege. É o que a Grazi concorda também, né, Grazi? Até pode haver um pouco, sim, de ciúme, mas não chegar ao ponto de matar. Às vezes isso acontece por um relacionamento desgastado, não existe mais amor, por isso muitas tragédias acontecem por isso. A desculpa é sempre a mesma, matei por amor. É verdade. Aquele Obrigada, Vanessa. Da relação é gostoso, tem que ter, porque daí você acaba pensando assim, pô, mas eu não tenho um ciúminho, não sente minha falta, né? Eu não desperto nada, né? Não desperto nada, nenhum tipo de sentimento, nem o ciúminho. Mas quando a coisa começa a ganhar uma proporção, assim, eu acho que prejudica. E ciúme não sofre só a pessoa que sente, sofre o outro também, sabe? É uma coisa muito ruim. Eu já passei por várias situações onde eu mesmo que estava sentindo ciúme, eu sofro com isso. Então quando começa a pessoa que mais sofre é a pessoa que padece do ciúme. Que sente o ciúme. Então, tu começa a perceber que aquilo não te faz bem, então se afasta. Porque, na verdade, é a pessoa que padece do ciúme que tem um tipo de dificuldade emocional, não é o outro. O outro só sofre a consequência da chateação com aquilo tudo, né? Exatamente. É verdade. Vamos lá, então, para mais uma enquete? Pode rodar. Acho a atitude necessária. Acredito que num relacionamento, ter ciúme pode ser normal, mas acredito que quando extrapola o limite já é totalmente desnecessário. Não dá. Extrapolar o limite realmente ninguém merece. Vamos lá. Tá falando, né? É a próxima enquete, por favor. Eu acho uma coisa mais ridícula do mundo, porque ninguém é dono de ninguém, cada um tem que ter a sua própria vida. Quando existe ciúme, não existe confiança. Eu penso assim. Direta, né? Ridícula, diz ela. É verdade, é ridículo. E mesmo a gente não pode nem entrar... Não pode não, a gente até pode. Estamos aqui comentando sobre isso, mas entrar no mérito de que matou por amor. É um assunto pesado mesmo de lidar, né? Matou por desespero, essa é a verdade. Matou por desespero. Algum tipo de desespero está acontecendo com essa pessoa. Claro que isso não justifica, por isso que é um crime, né, punido, mas é por desespero que acontece, por medo da solidão, né? Nunca é por amor. Vocês acham que os homens são mais ciumentos do que as mulheres? Isso varia, é muito, né, depende aí das circunstâncias de cada ser humano, na verdade, né? Se ele se complica, pode ser homem, pode ser mulher, mas a mulher é colocada vem saindo de uma situação de submissão, então ela ainda tem a insegurança de ser aquela que fica,
né, numa posição secundária. Sabe o né? que eu acho dessa história toda? Que assim, quando você começa a sofrer disso, por exemplo, a pessoa que sente ciúme te faz criar várias situações, existe aquela coisa assim, você acha que você está sentindo ciúme? Eu também tenho. Então eu também vou fazer a mesma coisa. Você me beliscou, por exemplo, aconteceu alguma coisa, me beliscou, eu vou te beliscar. Então a coisa já vai entrando numa proporção. Eu tenho, você tem. Aí a consequência é um desastre. É um desastre. Exatamente isso, essa é a palavra. É o desastre, tá certo, minhas meninas. Foi um prazer imenso tê-las aqui. Muito obrigada. A Ana Cláudia de Souza, que é psicóloga. Obrigada. E Graziele Guiar, minha parceira do esporte. Seja bem-vinda. Vou com ela, gostei da psicóloga. Obrigada, Grazi. Obrigada. Bom final de semana. Obrigada também.